1 Samuel, agora no capítulo 1, a partir do verso 1. Lembrei agora, Bruno. Parece até lá o personagem do Vidas Secas, né? O Fabiano, que ele falava em monossílabo. Ele falava assim, faltava, como ele dizia, faltavam as palavras, né? Ele falava, ele falava assim. Mas vamos orar. Pai, nós queremos colocar esse momento aqui diante de Ti, um momento especial, quando vamos estar meditando na Tua Palavra. Que só possa estar falando conosco essa noite. Até aqui o Senhor falou conosco através do Seu Filho, através dos estudos. Creio que o Senhor falou conosco através do louvor. Mas que o Senhor continue falando conosco agora através da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um texto muito conhecido. Certamente você já ouviu diversas vezes sobre esse texto. Aqui mesmo você já ouviu mais de uma vez. Mas hoje nós vamos estar retornando a esse texto. Então diz assim: havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Euframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Nós conhecemos essa história, como eu falei, já meditamos aqui mesmo, já ouvimos sobre essa história. E hoje nós estamos voltando a essa história. O título dessa mensagem essa noite é: Ana pediu um filho e Deus tinha muito mais. Repetindo, Ana pediu um filho e Deus tinha muito mais do que Ana tinha pedido. E olhando para o contexto dessa história vivida por Ana, né? Primeiro, era uma história particular de uma família de um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina.
E Ana, nesse contexto, era parte integrante dessa família, mas tinha um problema. Qual era o problema de Ana? Ana era estéril. E por esse motivo era humilhada por Penina devido à sua esterilidade. A esterilidade era vista ali como uma maldição, castigo do Senhor, e a mulher que era estéril, ela era humilhada em Israel. E naquele contexto ali era assim através de Penina. Imagina lá o que Penina falava para Ana, né? Nós já falamos aqui, a última mensagem que nós tivemos aqui com relação a esse texto, nós falamos que Ana não era barraqueira. Porque se Ana fosse barraqueira, Reinaldo, ela ia agarrar Penina pelos cabelos, gente, se ia rodar né? Mas como Ana não era barraqueira, né? E aqui também não tem ninguém igual a Ana, só docinho. Francisco, só docinho, aqui só tem docinho, né? Começar pela tia Marlene, tudo docinho, né? Tudo docinho. Então aqui não tem ninguém nesse contexto. Aqui, né, Simone? Não tem não, não quer passar na parede, nada disso. Tudo docinho. Isso era antes. Antes que era difícil, Reinaldo. Agora não. Agora não. Agora a coisa mudou, graças a Deus. Graças a Deus que Ele fez e está fazendo a obra. Então ela vivia essa situação. E Ana não foi a única em Israel a enfrentar essa dificuldade, a enfrentar esse problema. Tiveram outras, né? Sara foi uma delas. E Deus mudou o quadro, e de Sara veio Isaac, o filho da promessa. Raquel também viveu isso, esposa de Jacó, né? Viveu a mesma coisa com a sua irmã Lia, né? Aquela angústia, aquela situação, e depois ela ainda pediu lá mandrágoras de Rubens, que tinha do campo, que era uma planta, um fertilizante, no sentido de dar uma ajuda para mudar aquele quadro dela. Mas aí Deus mudou o quadro. E é interessante porque Jacó, das esposas que ele tinha, até as concubinas, das mulheres que ele tinha, que ele mais amava era Raquel, né? Alguns dizem Quequel, né? Ele amava Quequel, ele amava Raquel, né? Como Eucana aqui também diz que amava Ana. Então ele amava, mas não tinha como ele mudar aquele quadro, aquela história ali. Mas Deus tinha. E uma outra, tem várias, diversas, mas eu separei essas três, que é Sara, Raquel, né? Isso lá no antigo Israel, e Isabel, mãe de João, que também era estéril. E é interessante que dessas três mulheres estéreis, Deus trouxe três pessoas especiais. Trouxe Isaac, trouxe José, né, que abençoou o povo de Deus lá no Egito, e trouxe João, né, profeta João, que a gente sabe aí, João Batista, como é que foi essa história aí. Então Deus muda o quadro, né? Isso eu acho lindo da parte de Deus, né? Como é que Deus pega uma situação que não era e muda a história e faz uma condição dessa. E aí, por conta da situação que Ana vivia, a angústia que ela vivia, pelo que ela sofria ali, com Penina, né, diariamente ali, perturbando, insultando, né? E Ana toma uma posição. Aquela situação dela, Sueli, só poderia ser revertida a partir de um filho. Quando ela tivesse um filho, toda aquela zombaria de Penina, toda aquela irritação, toda aquela provocação deixaria de ser, né? Ela poderia fazer outras coisas ali, buscar afetar Ana de uma outra maneira, por causa de uma outra circunstância, mas aquela ali não, porque já estaria resolvido. E foi isso que Ana fez, como nós lemos o texto aqui. Ana foi lá, derramou a alma, né, ao Senhor, e fez um voto, pediu um filho ao Senhor e fez um voto que, se Deus liberasse, ela devolveria, ela consagraria
a Deus, diz aqui que não passaria, não cortaria o cabelo, barba, né? Nazireu, separado para o Senhor, para oferecer ali. E Deus atendeu ao pedido de Ana. E Deus a tirou daquele sofrimento e daquela humilhação. Deus resolveu a situação de Ana. E Ana cumpriu o voto. Depois nós conhecemos a história, sabemos que Ana foi lá e cumpriu com o voto. Ela ficou com o menino por um tempo, até desmamar, e depois ela foi lá e entregou para ficar aos cuidados do sacerdote Eli, para ser criado ali, para servir ao Senhor. Então, até aqui, resolvida a questão de Ana? Sim ou não? Resolvida a questão de Ana? Resolvida a questão de Ana. Perfeito. Só que aí a história segue. Deus tinha mais além dessa história. A situação estava resolvida, a situação de Ana. Mas Deus tinha mais para Ana e a partir de Ana. Como eu falei, Ana, essa história era uma história particular, senhores, de uma família. Família de Elcana, Reinaldo. Essa história estava sendo vivida naquele contexto familiar ali, daquela família. Só que aquela família pertencia a uma família maior. Só que aquela família pertencia a Israel. Aquela família pertencia ao povo de Deus. Então não era desconectada, gente. Não vivia como ele. Era conectado, o povo de Deus era conectado. As tribos, né, eram conectadas. Eram tribos diferentes, né, a partir de cada um lá, dos filhos de Jacó, mas eram todos Israel, era todo mundo pertencente a Deus, povo de Deus. Então, era conectado, mesmo aquela situação acontecendo particularmente numa família, por ser povo de Deus, estar conectado com Deus, fazia parte dos propósitos de Deus. Então, eu e você, a nossa família, eu e você, nós somos povo de Deus, sim ou não? Nós somos isolados, desconectados. Tudo que afeta a um, porque somos um corpo, não é isso aí? Quando afeta a um, afeta a todos. Então eu não tenho uma vida desconectada do corpo. Eu existo em Cristo no corpo, certo? Nós somos povo de Deus. E aí o que acontece com você, o que acontece com a minha família, repercute na sua família e vice-versa. Então, mesmo aquilo sendo uma condição particular, era povo de Deus. Estava conectado com Deus e tinha um propósito para eles. Deus tinha um propósito a partir daquela família. Assim como Deus tem um propósito para cada um e tem um propósito para cada família. Nós conhecemos uma família que lá na casa dessa família nasceram duas igrejas. Por acaso vocês sabem quem é a família? Por acaso vocês conhecem a casa? Qual é a casa e qual é a família? Quem? Nota 10 para você. Beth Reinaldo. Propósito de uma família. Deus tinha como propósito que nascesse duas igrejas na casa dele. Porque tem um propósito para cada família. Então não nasceu na minha casa, nem na do Bruno, nasceu na casa dele. Tem coisas que Deus vai fazer a partir da nossa casa e a partir da nossa família. Quantas células nós vamos ter? São novas casas que vão se abrir, novas células que vão surgir, ou novos grupos de discípulos. E a partir daí Deus vai abençoar muitas vidas. Então essa é a primeira lição que eu quero que a gente guarde aqui. A nossa família não está separada, Rei, está conectada e Deus tem um propósito. Mesmo uma situação que aconteça de maneira particular, repercute em todo o povo de Deus quando Deus tem um propósito ali. Uma outra coisa é que Ana pediu
um filho para atender a sua necessidade e resolver o seu problema. Não foi isso que Ana fez? Foi isso? Qual foi a motivação de Ana em pedir um filho? Porque ela tinha uma necessidade específica de uma humilhação que ela estava passando, e ela se colocou diante de Deus, foi pedir a Deus uma resolução para o seu problema particular e pessoal, embora que envolvesse aquela família, mas era ela que estava sendo afetada diretamente. Eucana era afetado indiretamente, mas Ana afetada diretamente, e ela tinha um problema. E aí ela vai a Deus e pede a Deus para que Deus desse um filho, que o filho era a resolução daquele problema. Então, ela foi lá e pediu a Deus. Só que Deus tinha mais. Deus tinha mais do que uma condição do que Ana queria. Então Deus queria mais, não era só atender a necessidade, não era só resolver o problema. Deus tinha mais. Então Deus, Ele resolve as nossas questões, Ele pode resolver os nossos problemas, aqueles que estão para além da nossa condição de resolver, porque tem coisas que nós podemos resolver, tem coisas que algumas pessoas podem resolver a nosso favor, mas tem coisas, Francisco, que só Deus pode resolver por nós. E essa condição de Ana, só Deus podia mudar o quadro de Ana. Talvez hoje, com a evolução da ciência, com tanta evolução da ciência, a gente sabe como tem mudado, poderia ter uma solução. Mas naquele contexto não. Mesmo assim, com toda a evolução da ciência, Sueli, com toda a evolução da medicina, tem coisas, gente, que a ciência não vai resolver, tem coisa que a medicina não resolve, tem coisas que só Deus vai resolver. E aí, nós precisamos entender isso. E às vezes, a gente fica tentando resolver as coisas segundo a nossa capacidade, segundo a nossa força, a gente fica querendo às vezes dar um jeitinho, e aí não obtém o resultado. Mas nós temos que nos conscientizar que tem coisas que só Deus, e se eu entendo, como Ana entendeu, que só Deus podia mudar aquela história, o que eu tenho que fazer? Buscar em Deus. Eu tenho que buscar em Deus. Agora, é interessante porque eu vou buscar uma condição em Deus, e tem coisas assim que a gente quer muito, e tem coisas que a gente não quer muito. A gente quer, mas não quer muito, Mas quando nós queremos uma coisa, queremos muito, nós temos que buscar com intensidade. Porque quando tem uma coisa que nós entendemos que aquilo é um benefício grande para nós não medimos esforços, gente, para conseguir. Se eu tiver que fazer uma economia, Sueli, eu vou cortar, vou diminuir alguns gastos para poder ter recurso para conquistar ou conseguir alguma coisa que eu desejo muito. E aí nós somos capazes de fazer sacrifícios que nós nem imaginávamos ser capazes de fazer. Ou fazer coisas, gente, que nós nem imaginávamos ser capazes de fazer. Talvez, assim, você não seja capaz de sair aqui pela rua agora e pedir ajuda financeira a alguém para você. Mas se tiver alguém numa condição extrema, você vai. Se a condição for extrema, você vai buscar. E aí nós aprendemos com Ana a buscar com a intensidade que a situação precisava buscar.
E aí, Deus sabia que ela precisava? Sabia. Deus sabia o que ela queria? Sabia. Deus podia dar, Reinaldo, sem ela pedir? Podia, só podia fazer. Mas tem coisas que Deus requer de nós, que nós cheguemos até Ele, e temos a postura que ela teve, de rasgar o coração, de derramar a alma e falar: Senhor, poxa, eu quero, me ajuda aqui. E isso demonstra, Gênio, a dependência total de Deus. Ela se lança de uma forma total, Francisco, ela derrama a alma, dependência total de Deus. Isso desagrada a Deus, Reinaldo, quando eu tomo uma postura dessa? Pelo contrário, eu mostro a Deus que eu dependo dEle, da necessidade que eu tenho da condição. Então isso é um aprendizado com Ana. E aí Deus tinha mais. E é interessante no capítulo 2, no verso 11, que nós colocamos? Ela pediu a Deus a resolução do problema dela, mas Deus tinha um propósito maior, mas Deus tinha mais a partir da vida de Ana, para abençoar Israel. Capítulo 2, verso 11 diz assim: Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Ana pediu um filho, consagra esse filho, né? Então Deus tinha um propósito maior, de ter alguém que iria, Sueli, ser abençoado por Deus, usado por Deus, gente, para abençoar Israel. Isso é muito interessante, isso me chama muita atenção. Uma outra coisa, Samuel para Ana representava um filho, representava uma bênção que o filho significava naquele contexto. Filho é bênção, herança do Senhor. E ali naquele contexto que ela vivia, Samuel era o filho, era uma bênção para ela. Então, Sueli, para Ana, Samuel representava um filho. E para Deus, que era muito mais do que aquela condição natural com Ana ali, de ter um filho. Para Deus, Samuel, não só, se para Ana, Samuel representava um filho, para Deus, ele era um representante de Deus. Ele era um profeta, juiz, exerceu o sacerdócio. Então era muito mais, se para Ana era um filho, para Deus era muito mais. Aí no capítulo 2, no verso 18, eu li esse texto na oferta, 2,18, diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício. Eli abençoava Eucana, sua mulher, dizendo: que o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa, e o Senhor foi bondoso com Ana, engravidou e deu à luz 2 filhas e um filho. E o menino Samuel crescia na presença do Senhor. E o menino Samuel crescia na presença do Senhor. E no capítulo 3, no verso 19, bota aí para nós. 3,19. Deixa ela mudar lá. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem.
Enquanto Samuel crescia, Deus fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Profeta, representante do Senhor. No verso 21, ainda aqui no verso 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado Samuel por meio da sua palavra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como Senhor. E no capítulo 4, no verso 1, diz assim: a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Então, era muito mais do que apenas um filho do que Ana queria para resolver uma situação da humilhação que ela vivia. O que Deus tinha era muito mais. Ana pediu um filho e Deus tinha muito mais, né? E é interessante porque no capítulo 7, a partir do verso 7, vamos ver o que diz aqui. 7, a partir do verso 7. Nesse período que Samuel conduzia Israel, né, Deus levantava juízes. Nós temos ali o Gideão, que é um deles, e cada situação dessa tinha um povo inimigo que oprimia lá, e Deus levantou juízes com o propósito de libertar o povo e conduzir o povo. E nesse período de Samuel eram os filisteus. Então diz assim, 7: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro com holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Quando Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Carmo, matando pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. E aí, é muito mais do que um filho, Reinaldo. Se para Ana era um filho, para Israel era muito mais. Um juiz representante de Deus para libertar o povo dessa condição. Então, não era estava para além daquela questão particular ali. Envolvia o povo de Deus. Envolvia o povo de Deus, a libertação do povo de Deus daquela opressão. E aí, nós podemos, muitas vezes, agir como Ana, pedir a Deus pelas nossas necessidades. E é lícito pedir, gente. É lícito nós pedirmos a Deus pelas nossas necessidades. Talvez nós tenhamos agido até aqui nessa condição de Ana, de pedir a Deus, Francisco, pelas nossas necessidades. E Ele responde, Ele muda a história, Ele nos atende, Sueli, Ele nos abençoa e Ele tem nos abençoado. E volto a dizer, gente, é lícito nós pedirmos. É lícito, Bruno. Se nós temos uma necessidade, é lícito recorrer a Deus. Mas Deus tem muito mais para nós e fazer a partir de nós. E aqui é o final dessa história.
Porque a partir até a liberação do filho, Sueli, tinha a ver com Ana. Tinha a ver com Ana, Reinaldo. Até ela desmamar, tudo isso tinha a ver com Ana. Mas depois que ela entrega, já não tem mais a ver com Ana. Aí é com Deus. E aí não diz respeito a mim e a você, tem a ver com Ele. Tem a ver com os propósitos dEle, para fazer a partir da minha vida e da sua vida. Então o que Ele pode liberar para nós e fazer a partir de nós, gente? O que Ele pode liberar para nós e nós apresentarmos a Ele e Ele usar para propósito dEle, para abençoar muita gente. Então essa história está para além apenas de uma solução de uma mulher que era estéril e que precisava de um filho. Estava para além, envolvia os propósitos de Deus, o próprio Deus. Aí era com Ele, Francisco. Aí não tem a ver comigo, Gênesis, tem a ver com Ele. Tem a ver comigo sim, indiretamente. Tinha a ver com ela sim, indiretamente, mas tinha a ver diretamente com Deus. Então que nós possamos pedir a Deus, para além das nossas necessidades, Sueli, pedir a Ele que aquilo que Ele venha liberar para nós, venha abençoar o seu povo, venha abençoar muita gente. Muita gente, muito mais. E Ele é poderoso, Gênesis, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E que Ele faça, e que Ele libere, porque tem a ver com Ele, tem a ver com Ele, tem a ver com o reino dEle, tem a ver com o povo dEle. Israel foi abençoado, querido. Samuel foi o último juiz. E é interessante, porque voltando um pouco na história, gente, quando você lê o livro de Juízes e você acompanha o que acontecia ali, Deus levantou os juízes porque o povo se corrompia, não era assim? E Deus já havia predito que aconteceria assim. E Deus deixaria que eles fossem oprimidos ali, por conta do que eles fizeram de errado, por conta do que eles se desviaram. E aí a Bíblia diz que Deus levantava um juiz, não é isso? Aí enquanto aquele juiz estava ali, estava tudo certo. Aquele juiz morria e eles iam de novo. Deus levantava um outro juiz. E aí lá no Egito, aquele povo em opressão clama a Deus, e Deus levanta Moisés, para através de Moisés libertar aquele povo. E Moisés julgava aquele povo. Moisés agia como uma condição de juiz ali, como libertador, mas também julgava aquelas causas, até ser chamado a atenção pelo seu sogro Jetro, para que ele dividisse aquela condição ali. E aí depois de Moisés, vem Josué, para liderar, e a Bíblia diz que Josué viveu 110 anos. Enquanto viveu Josué, aquele povo, aquela geração, servia ao Senhor de uma maneira correta. Quando Josué morre, aquele povo se perde. E aí Deus começa a levantar juízes, um após outro. Aí levanta Sansão, não é isso? Levanta Sansão. E o que acontece com Sansão? Sansão se perde, é isso? Sansão se perdeu. Sansão se corrompeu e o povo que já estava corrompido ficou mais corrompido ainda. E é interessante que criou um hiato ali, né? Aí a história linda, a Bíblia é maravilhosa. Aí um homem chamado Mica, né, pegou lá um benjamita e fez dele sacerdote, fez tudo errado. Ele já tinha roubado lá o ouro da mãe dele,
E a mãe dele amaldiçoou, falou, a mãe dele tinha lançado maldição sobre quem tivesse roubado o ouro dela. Ele chegou lá e falou: mãe, fui eu. Ela falou: não, tudo bem, vamos retirar aqui, vamos abençoar e tal. Aí mandou fazer uns ídolos, botou na casa dele, depois contratou, corrompeu, comprou lá, botou o homem como profeta, fez tudo de errado. E a história segue, e aí depois que é longa a história aqui, né? Até que há uma divisão, o povo se levanta, né? A tribo de Benjamim se levanta, aquela condição, e eles têm todo um arranjo para resolver aquela história que eles aprontaram ali. E aí Samuel vem Deus levanta para consertar aquela situação. E depois dali vem os reis, vem Saul, depois vem Davi, né? Naquela sequência ali de tudo aquilo que aquele povo tinha feito de errado. Mas importante para nós é que Deus sempre cuida do seu povo, Deus sempre é benevolente, né? Sempre trabalha para preservar, e levantou Samuel para Samuel abençoar. E aí a Bíblia não fala sobre isso, não mostra isso, mas eu fico imaginando, e quando eu estava meditando nesse texto de novo, eu estava imaginando a condição de Penina diante de Ana, Reinaldo. Como é que passou a ser a condição de Penina diante de Ana, né? Talvez ela tenha falado: e agora? E agora? Olha lá, ó, o que Deus me deu. Samuel, é meu filho, né? Muito interessante isso. E é interessante, querido, que Deus honrou Ana. Deus honrou Ana, dando a Ana 5, além do que ela tinha devolvido. Deus apenas não mudou a história dela, gente, mas Deus honrou. Honrou dando mais, e honrou com a posição que Samuel ocupou em Israel. Então Deus honra, querido. Deus honra. E que Ele possa te honrar. Que o seu coração possa estar liberado como estava o coração de Ana, para não reter. Que o seu coração esteja liberado como estava o coração de Ana, para não reter. Ana estava com o coração liberado. Imagina a condição de Ana. Ela queria tanto, né, e com o filho ali, e chegar lá e entregar. Mas é interessante, Sueli, que Ana foi lá e entregou, né? Ela fez um voto e entregou. E Abraão passou por uma situação semelhante quando Deus pediu, e a bênção era Isaac, filho da promessa. E Deus pede, e ele vai lá, e Deus impede que ele sacrifique Isaac. Deus proverá, e Deus proveu. Então que Deus possa prover sobre a sua vida e sobre a minha vida. Está para além, Ele tem suprido as nossas necessidades, que Ele supre, mas que Ele nos leve além, Sueli, que Ele nos leve além, Bruno, que Ele libere, Gênison, para nós, para além daquilo que nós temos pedido, para abençoar muitas vidas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, e que Ele faz. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Que só possa guardar no seu coração, e que você possa receber essa palavra e guardar, e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos levar além, Gênesis, além, que nós possamos pedir a Ele possa dar muito mais do que nós estamos pedindo, para a glória dEle, para cumprir os propósitos dEle nessa igreja, na sua casa, na sua família, na sua vida, na minha vida. Amém? Amém.